Olá pessoal, nós estamos aqui nos estúdios da TV Al Jazeera, na mansão dos Barbosas, que é semelhante à mansão dos Harts, que era aqui um seriado que passou nos anos 80 com Richard Wagner e a Stephanie Powers, forças. Mas lá tinha um mordomo só, tá faltando um mordomo, hoje ele não veio, resolveu não trabalhar. Então, fazer uma entrevista aqui com essa moça, que essa moça aí é uma das Barbosas, o nome dela é Júlia Silva Barbosa. E o nome de não é mais casada, não? Não. Sou desquitada, desleixada e descabelada. Ela ainda está, segundo ela, ainda está meio ébria de ontem. Mas é o seguinte, a Júlia ontem fez um procedimento estético. Veja aí a imagem. Então, vamos aproveitar essa beleza dela renovada, vinda direta do Rio Japurá para cá, para São Paulo, e vamos fazer uma entrevista que tem a ver com a mãe dela, que eu não sei quem é, mas tem a ver com a mãe dela. Porque a mãe dela, a mãe da Dona Rosa, a mãe da Júlia, que era a Dona Rosa, segundo reza os anais da história de Marã, ela teve uma atitude muito engraçada, que é que eu vou contar para vocês, que tem a ver com a entrevista. E tem a ver com o Freud. O Freud é um dos judeus que eu admiro muito. O Freud não fez porra nenhuma na vida. Porque todo o saber humano já foi dito, já foi pensado, tudo praticamente. Só não está no papel, porque começou-se a registrar a história há muito pouco tempo, né? Para você ter uma ideia, se escrevia em tabuleta, em marfim, tabuleta, mas para escrever um texto de 1000 páginas, vamos imaginar a obra do Don Quixote, a obra do Cervantes, escrita em presa de elefante, quantos milhões de presas não seriam necessárias? Então a história é muito recente, a história escrita. Mas o Freud sacou e colocou no papel, isso é que é importante que ele fez, algo que era uma sabedoria popular, porque já consta lá nos gregos, já tem, basicamente a gente vai encontrar isso no Édipo Rei, uma tragédia do Sófocles, a gente já encontra isso que o Freud depois colocou no papel e escreveu mais sobre o assunto, se aprofundou, não é? E essa é o mérito do Freud, só isso, mas que ele não consertava porra nenhuma. Era um besta aí, mas escrevia bem, e eu admiro ele muito por isso. Pois bem, o Freud descobriu que um dos instintos mais primitivos do homem é o instinto sexual. A morte, o instinto de morte, esse negócio, e o instinto sexual, não é? Que é o que ele trabalha muito, a obra do Freud é muito voltada para isso aí. E aí, a mãe dessa cidadã que está sendo entrevistada sabia Freud sem nunca ter lido Freud. Ela como eu disse, a sabedoria popular está por aí. Alguém coloca no papel, como fez o Ariano Suassuna. Ele pegou 3 cordéis e transformou na obra-prima dele, que é o Alto da Compadecida. Mas eram 3 cordéis que ele encontrou, que ele conheceu lá no Nordeste, a região dele, e transformou naquela maravilha. Então, essa aqui, a Júlia, que a gente vai fazer umas perguntas a ela, certo? Tu és mãe? Sim. De quê? De quem? Da Anne e do Frank Willy. Como? Frank Willy. Pelo nome você já vê como é uma pessoa pobre, né? Que nome de pobre que é assim. Ai, ai. E quantos anos tem a Anne? A Anne está com 40, o Frank vai fazer 32. Ele é Frank Willy, mas é conhecido como? Frank, olha aí. Franks ou Frank. Ele deve ter sido. A mãe dele é professora, ele deve ter aprendido a escrever o nome dele quando já estava velho. Ele tem quantos anos? 31. Deve ter aprendido lá pelos 30. Que escrever Frank Willy não deve ser fácil. Mas. Então tem 2 filhos, a Anne e o Frank. A Anne é filha solo? Assim, nasceu sozinha? Sim. E o Frank? O Frank não. Então, a Anne Lucy, a mais velha, nasceu sozinha? Nasceu
É filha sozinha. Nasceu É só. Univitalina. Vitelina. Eu tenho univitelina. Isso. E o O Frank? Frank era gêmeo. Ah, é? Ele com quem? Ele, o Frank Willi e Frank Suel. Olha aí. E Ele nasceu de 6 meses e meio. Cadê o Frank Sewell? Morreu. Após o parto, morreu. Então nasceu praticamente. Ele Ele nasceu vivo. nasceu vivo ainda. E tu estava com quantos meses de gravidez quando ele 6 nasceu? meses e meio. Com 6 meses e meio a mulher resolve parir, que já não aguentava, mas o menino fazendo festa. Então foram um gêmeo, né? Frank Sewell e Frank. Frank Sewell. Ai, meu Deus do céu, a pobreza só aumenta. Então, tá. E aí o Frank Sewell faleceu e o Frank está vivo. O Frank está vivo. Você tem foto das crianças quando nasceram, esse de 6 meses? Só do Frank. É? Tu tens? Com Tu 19 dias de nascido já. Que você tem a foto dele aí? Primeira foto dele com 19 dias de nascido. Quando saiu do hospital. Vamos ver então essa foto aí do dia que o Frank Sewell saiu do hospital. Vejam lá. Então, a Anne Lucy, a mais velha, nasceu sozinha? Nasceu. É filha sozinha. Nasceu É só. Univitalina. Vitelina. Eu tenho univitelina. Isso. E o O Frank? Frank era gêmeo. Ah, é? Ele com quem? Ele, o Frank Willi e Frank Suel. Olha aí. Ele nasceu de 6 meses e meio. Cadê o Frank Sewell? Morreu. Após o parto, morreu. Então nasceu praticamente. Ele Ele nasceu vivo. nasceu vivo ainda. E tu estava com quantos meses de gravidez quando ele 6 nasceu? meses e meio. Com 6 meses e meio a mulher resolve parir, que já não aguentava, mas o menino fazendo festa. Então foram um gêmeo, né? Frank Sewell e Frank. Frank Sewell. Ai, meu Deus do céu, a pobreza só aumenta. Então, tá. E aí o Frank Sewell faleceu e o Frank está vivo. O Frank está vivo. Tu tens uma foto aí, um vídeo junto com ele? Como é que ele tá, o tamanho dele? Ele ficou muito maior do que eu. Tem 1 Mas metro. é maior do que você, não coisa, você é pequenininha, né? Ele deve ter 1 metro quase 1,80 m. Tu já te mediu? 100 e Quanto? poucos quilos. Eita, pau. E tu tem quantos Eu metros? tenho 1,5 só. E olha lá. Então não é difícil ser maior do que a mãe nesse caso. Vamos ver então aí a foto atual, ou um vídeo atual, da Júlia com o Frank. Então, voltando lá quando o Frank Sewell nasceu, aí a foto que nós vimos, ele tinha 19 dias. Mas ele estava no berço, e aí que vem a história principal, que a avó dele, a mãe da Júlia, que eu não sei quem é essa cidadã, fez uma visita ao Frank, a Júlia preocupada se o Frank sobreviveria, não é isso? Preocupada se ia sobreviver o filho, que o outro já tinha falecido, preocupada. Daí a mamãe fez uma visita ao Frank na incubadora. Como é que foi isso? Conta aí para nós. O Frank estava tinha nascido no domingo, né? E na segunda a mamãe foi visitar para ver como é que estava. E chegando lá, ela foi, levaram na incubadora para ela ver, e ela mexeu na piroquinha dele. É aí que eu digo que entra o Freud, ó. E aí ficou durinha, né? Aí ela saiu de lá e, meu Deus, minha filha, ele vai sobreviver. Que eu fui mexer nele e ele ficou com a piroquinha dura, então ele vai sobreviver. Essa é a história. E sobreviveu mesmo. Sobreviveu. Então, é isso que eu disse, que o Freud tirou isso, colocou no papel, né? E a gente lê muito bom, ele fez muito bem. Mas a Dona Rosa, sem ser freudiana, sem ter lido Freud, já sabia disso. Na verdade, a Júlia está meio constrangida aí de contar a história como ela contou pela primeira vez que eu vi. A mamãe chegou lá e pegou a criança
E aí começou a bilimbilim. Como é que com o dedinho? Fazia o dedinho, Julinha. A bilimbilhar o Bilau do menino. Aí o Bilau do Frank, com o dia seguinte do nascimento, já ficou duro. Aí, duro, duro como um caroço. Aí ela tirou a conclusão e foi levar para a filha, que é essa senhora que está sendo entrevistada, que o menino ia sobreviver. Não é isso? Foi. Pois é, então quando a senhora. Ela só fica à vontade quando está filmando. Aí agora que está dando a entrevista para Al Jazeera, fica aí constrangida. Mas é isso, muito obrigado, Júlia. Valeu. Tchau. Então é isso, vocês acabaram de ver uma história da Venéria, da vida real, passada em Manaus. E aí isso. Ontem à noite a gente estava enchendo a cara, e aí lembrando dessa história, e aí vem a Dona Rosa, né? Que é a razão da gente estar por aqui. E bateu uma saudade que dia 19 agora, foi aniversário dela, né? Então a Dona Rosa deixou essa lição aí. Então fica divulgando as teorias freudianas populares e da Dona Rosa. Se você um dia passar por essa situação, tiver um netinho ou um filho que está no estado assim, vá brincar com o bilauzinho dele, se ficar em pezinho, durinho, é sinal de que ele vai sobreviver. Obrigado, Rosinha, por mais essa lição. É isso aí, pessoal. Tchau.